CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos, os presentes, encarnados e desencarnados, que já se fazem presentes nessa casa de amor, no Centro Espírita Altivo Panfiro, para mais um dia de reuniões públicas e passe de cura. Nesse dia de quarta-feira, nós realizamos conjuntamente as reuniões públicas, os passes de cura. Nós temos a primeira reunião, que se iniciará daqui a 10 minutos, às 10 horas. Depois teremos às 15 e depois teremos às 19. Em ambas as reuniões, na sala ao lado, estará sendo realizado também o passe de cura. Então, que todos nós, encarnados, que já nos encontramos presentes nessa casa, os médios, trabalhadores, enfim, absolutamente os dirigentes, que possamos ser amparados por essa espiritualidade querida, amiga, em que nós temos como dirigente espiritual o Altivo Panfiro, com toda a sua falange espiritual, que fazem parte e do pilar de sustentação em amor dessa casa. Antônio de Aquino, doutor Erma, doutor Bezerra de Menezes, Lourdinha, Cidinha, Dona Ivone, nosso querido Chico Xavier e o nosso tão amado Allan Kardec, codificador da doutrina espírita. Então, que possamos já, desde o momento que colocamos os pés nessa casa, nos sentirmos harmonizados, felizes e que estejamos com o pensamento voltado a Jesus, que é o nosso mestre querido, que nos trouxe os seus ensinamentos para que nós possamos seguir em sua seara. Lembrando também que a casa, todo final de ano, tem uma bolsinha de Natal, né, para os assistidos. E essa bolsinha já encontra-se ali na livraria. Todos aqueles que puderem apadrinhar uma criança será sempre um grande ato de caridade, porque todos nós que ainda temos uma condição um pouco melhor do que os assistidos, teremos em nossos lares o Natal festivo, com trocas de presentes, e muitos não têm sequer essa felicidade, essa oportunidade. Então, se nós pudermos ajudar a transformar para essas crianças um momento que seria de tristeza em alegria, já será um grande passo para o nosso melhoramento espiritual. Então, a casa ela tem estudo de segunda a segunda, né? Pela manhã, à tarde e à noite. É reservada às quartas-feiras para as reuniões públicas, às sextas-feiras para o trabalho interno, mediúnico, e os sábados nós temos aqui também um dia muito festivo, porque pela manhã nós realizamos a obra social de Antônio de Aquino, né, onde atendemos a centenas de famílias, crianças que são evangelizadas com diferente faixa etária, as mães que são assistidas. Todos nós tomamos o nosso café juntos, almoçamos, enfim, é verdadeiramente um dia muito festivo para todos nós, o sábado. E realizamos também a reunião pública no horário das 10 horas e depois das 17 horas. Então, sempre lembrando que, independente ao passe de cura, há a necessidade das pessoas assistirem às palestras, lembrando que o passe do salão ele tem a mesma eficácia
do passe de cura. O importante, lembremos que quando Jesus diz a fé remove montanha, ele não está se referindo a retirar uma montanha de um lugar e colocar em outra. Essa montanha que está dentro de nós. A nossa fé nos leva a alcançar os nossos objetivos, desde que nós tenhamos. Por isso, Jesus perguntava sempre àqueles que o procuravam para a cura. A primeira pergunta: você tem fé? Você crê? Então, há a necessidade da fé, da crença e da doação. Quando nós falamos em doar, existe uma diferença em dar e doar. Dar, você pega e entrega. Doar, o teu coração está indo junto. Então, isso é doar. É isso que o mundo está precisando. É isso que a doutrina espírita veio trazer a essa humanidade que aqui está nesse planeta. Jesus aqui esteve e não conseguiu fazer com que todos nós, ou vou inverter, não que ele não tenha conseguido, nós não conseguimos alcançar o que Jesus veio nos trazer. Jesus só veio nos trazer o amor, o ensinamento a amar o próximo como a si mesmo, a se doar. A nossa reunião pública hoje será o palestrante, nosso querido irmão Sérgio Fernandes, que vai explanar sobre Allan Kardec, né, que esse ano, aliás, dia 3, ele estaria completando 219 anos, né, porque nasceu em 1804, e a sua obra, primeira obra foi em 1854, estaria completando 169 anos. Então, nós teremos no dia 8 agora de outubro, nós teremos o primeiro encontro com Allan Kardec para falar sobre as suas obras, para falar sobre aquele que trouxe a codificação. Allan Kardec é o pai, digamos assim, do Espiritismo. Então, nós teremos um encontro aqui na casa, e que iniciará às 9 horas, terminando às 12, e nós pedimos que as pessoas cheguem às 8 horas. E no dia 12 de novembro, nós teremos também o primeiro encontro com Jesus, o papel de Jesus na Terra. Então, estejam todos convidados, venham participar com a gente, com esses encontros, que será, com certeza, imperdível. A abertura da nossa reunião será do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, item 19, que eu farei a leitura apenas de um trecho. O capítulo 5, que fala bem-aventurados aflitos, e o capítulo 19, o mal e o remédio, que nos diz: é a terra um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Ele não proclamou que nela haveria prantos e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Vós que viestes viver na terra, esperai, pois, lágrimas dolorosas e sofrimentos amargos. E quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, olhai o céu e bendizei o Senhor
por haver querido vos submeter à prova. Então, assim, sentindo já harmonizados, felizes por aqui estarmos, queremos agradecer a essa espiritualidade amiga que se faz presente, queremos agradecer a Jesus, porque Ele disse: onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, Ele estará presente. E nós sentimos a sua presença. A Ele, então, agradecemos, assim como agradecemos ao Pai. Então, pedimos a sua devida permissão para que possamos dar por iniciado a reunião pública da manhã de hoje. Eu passo a palavra, então, para o nosso irmão Sérgio, que com muito carinho preparou o estudo. Muito obrigado. Minhas irmãs, meus irmãos, que a paz, que a doce e meiga paz do Mestre Jesus nos abençoe nesta manhã, em que viemos à Casa Espírita buscar as palavras de esclarecimento, de amparo e apoio para todos nós. Normalmente, nessa reunião, nesse horário, a nossa casa faz o estudo do Livro dos Médiuns, né? Mas hoje a casa está dedicando as suas reuniões para comemorarmos a data de nascimento de Allan Kardec, né? Nós estamos, então, a casa atribui esse momento de agradecimento pela oportunidade que esse espírito amigo, que essa pessoa veio fazer um grandioso trabalho em benefício de todos nós, em benefício da humanidade. O nome dele não era Allan Kardec, o nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele era um francês. Ele nasceu no dia 3 de outubro de 1804. Há bastante tempo. Nasceu lá na França, na época em que a França era conduzida por Napoleão Bonaparte. Esse nós conhecemos ali, a história dele, né? Então, o senhor Hippolyte Rivail, ele nasceu de uma família de origem de classe média, né? Do lado do pai tinha alguns juristas, pessoal ligado à área do direito, da área da mãe ligada à parte da contabilidade, e ele foi um menino muito assim inteligente, dotado de capacidade. E à época ele foi estudar numa escola muito importante que existia na Europa, né? Ele foi levado para uma escola que ficava na cidade de Verdun, não era na França essa cidade, ficava fora. E ele nessa escola, ele foi uma escola dirigida pelo professor Pestalozzi, que é um grande educador, um educador que à época estabeleceu bases diferenciadas para a educação, uma educação bem moderna para a época, e que os nossos professores e pedagogos hoje nas faculdades e nas escolas de preparação estudam aí o método do professor Pestalozzi. Então ele teve assim uma educação muito grande, em que ele fazia uma integração e usava as mesmas qualidades dos alunos, e também trabalhava assim pela aula, dentro da experiência, dentro da observação, dentro do questionamento, estimulava que os alunos perguntassem, aguçassem a curiosidade para ir na busca das soluções. Então, Kardec, o Hippolyte, a essa época, ele estudava nessa escola, e ele, demonstrando a sua grande capacidade,
Ele foi para essa escola, era novo, com 9 anos, e já aos 14, 15, 16 anos, ele tomava conta da escola quando o professor Pestalozzi precisava viajar. Ele já era um orientador dos demais colegas na turma, que era isso que se fazia. O professor Pestalozzi pegava aquele aluno que tinha mais capacidade e ajudava na aula, né? Como nós fazemos, eu não sei nem se faz agora na escola. Às vezes a gente tem grupos de trabalho na escola, né? E aí um do grupo vai coordenando, fazendo trabalho. Na minha época tinha isso, a gente juntava o grupo de trabalho, um fazia uma coisa, outro fazia outra, para nós estudarmos. E o seu Rivaio, na sua infância, fazia isso. Então ele foi para a área da educação, ele foi um grande professor. Ele falava uns 6 idiomas, falava a língua, né, lá da Europa principalmente, né, o francês, que era a língua dele, o inglês, o espanhol, o alemão, o italiano, russo. E a educação à época, ela era bem abrangente, não é como nós temos agora. Hoje a pessoa estuda, faz o seu ensino médio e aí depois ele vai para uma faculdade e vai se formar. Então naquela época a pessoa estudava astronomia, biologia, línguas, história, filosofia. Então ele tinha uma formação muito diversificada, né? Muito grande a educação dele. E ele era de uma família católica, então na França ele viveu com seus pais que eram católicos. A França é um país muito católico e ele, quando foi estudar lá em Verdun, já teve uma orientação mais protestante. Então ele conseguiu ver 2 aspectos da mensagem do cristianismo, um na visão dos católicos e a outra visão lá dos protestantes. E ele via, né, nessa situação alguns conflitos, às vezes conflitos entre uma ideia, um via de uma forma, outro via diferente. Então ele se questionava naquela questão toda, mas ele absorvia todos aquele seu pensamento ali. Ele vai para a França e aos 22 anos ele monta um instituto de educação, uma escola, né? E ali ele começa a trabalhar na escola. E ele também trabalha escrevendo vários livros dentro das várias áreas, né, de matemática, de filosofia, de ciências, ciências naturais, de línguas. E ele também escreve uma proposta de reforma do ensino da França à época em que isso aconteceu. Então ele era um homem de ciência. Ele era um homem que estava ligado ali aos conhecimentos. Então ele teve o seu nome assim bem conhecido nas academias, nas escolas. Ele participou da Academia de Ciência da época da França, em que tinha lá os cientistas, os estudiosos, homens grandes também. Então ele vivia nesse ambiente de cultura. Foi casado, casou com a senhora Amélie Boudet, né? E não tiveram filhos. Mas ele, na sua escola, ele teve lá um problema com o seu tio, que seu tio era viciado em jogo, trabalhava com ele, perdeu uma fortuna muito grande e aí ele teve que vender a escola. Vendeu toda a sua escola, pagou as dívidas do tio, o que sobrou ele aplicou investimento com uma pessoa, jogou o dinheiro para investir, para viver de rendimentos, mas aí essa pessoa também perdeu o dinheiro todo, ele ficou numa situação muito difícil. E aí ele dava aulas, algumas aulas de graça, ele sempre dava aulas, e ele também passou a fazer serviços de contabilidades para umas 3 grandes lojas que tinham lá na França, lá, empresas lá na França. Então ele começou a ter essa vida dele. Então foi uma pessoa de classe média, talvez aqui, né? E teve as dificuldades, né? Teve condições, trabalhou, teve que sustentar, perdeu seus negócios, né? Assim como a gente às vezes a gente ganha, a gente perde as coisas. E ele teve essas lutas todas ali. Mas sempre
buscando fazer o melhor. Ele ajudava os alunos, ele tinha vários alunos que nem cobrava, né, dava aula de graça, para que tivessem a educação ali. Então, ele fez a sua vida assim, né? Aquela época, lá na França, estava acontecendo, não só na França, na Europa e alguma coisa nos Estados Unidos, um fenômeno chamado de fenômeno de mesas girantes, de mesas que se moviam. É umas mesas que tem muito estilo francês, hoje a gente já não tem quase, às vezes numa casa ou outra, é uma mesa como se fosse redonda, assim, uma mesa redonda, e ela tem um pé, que ela desce assim um cone, e depois tem 3 pés assim. Então essa é uma mesa que tinha lá nos salões, e hoje lá na França ainda tem muitas dessas mesas nos bares, lá nos cafés que a França tem. Na França tem isso, você faz os cafés, as lojas, né, serve café e bota aquelas mesas na calçada, aquelas mesinhas assim. Então era dessas mesas em que nos salões das festas onde se reuniam as pessoas, as mesas se movimentavam, subia, descia, fazia ali uns movimentos. Então à época, lá na França e em alguns outros países da Europa, esse fenômeno acontecia. Imagina só, você vai ali na barraquinha do seu coisa ali, e de repente aquela mesa ali começa a se mexer, né? Troço estranho. Mas então isso acontecia muito, então as pessoas se reuniam, iam nas festas, e aí se sentavam em volta da mesa, botavam a mão em cima da mesa, e a mesa começava a se movimentar, subia, descia para lá. Então isso tinha muito movimento. E o Hipólito, quando ele tinha, lá por volta dos seus 50 anos, um conhecido dele, né, chamado Fortier, que era uma pessoa que trabalhava também com muito magnetismo. Aquela época havia-se um estudo muito do magnetismo animal, né? Não do magnetismo de eletricidade, que ainda a ciência estava desenvolvendo a eletricidade, mas havia lá um magnetismo animal, que foi um estudo que já vinha desde o passado. Mas houve uma pessoa chamada Mesmer, em que ele estudava o magnetismo animal. Então ele achava que uma pessoa poderia passar para outra energias e que ajudasse a outra pessoa. Ou então que essas pessoas poderiam captar energias da natureza e elas se beneficiariam. Então o magnetismo era estudado à época, e o Hipólito também tinha estudado muito esse magnetismo. Então aqui hoje, na nossa reunião, na nossa casa espírita, está tendo o tratamento espiritual, que são os passes, que são esse magnetismo. Então o médium vai passar ali a energia para o assistente. Ao final da nossa reunião aqui, quando nós tomamos o passe, nós estamos também recebendo esse fluido magnético do médium. Então o médium vem, retira as energias malsãs, nossos desarmonizados, e coloca uma energia mais harmonizada em nossos corpos, né? Porque nós sabemos que esse corpo que nós estamos aqui, ele tem o corpo físico que nós estamos vendo, mas ele também tem um espírito que está ligado a esse corpo. Se não tiver um espírito ligado, o corpo está morto. Então, temos o nosso corpo físico, isso aqui que a gente olha no espelho, que a gente se vê, que a gente se aperta. Agora, o que faz esse corpo se mexer, movimentar, agir, pensar, sentir, é um espírito que está ligado a esse corpo. Só que o espírito, ele é uma energia, é algo que a gente ainda não consegue descrever, ele é muito fino. Então existe entre o espírito e esse corpo físico um corpo chamado perispírito. Ele também é matéria, ele envolve aqui o espírito em si, mas ele permite que se ligue o espírito molécula a molécula do nosso corpo. Então, quando
no processo de gestação em que o óvulo é fecundado, vai um espírito ali, vai se ligar pelo perispírito. Ele vai se ligando molécula a molécula. E à medida que aquele óvulo vai se duplicando, vai aumentando, as moléculas do perispírito e o espírito vai se ligando ali. Até quando a gente nasce, aí há um acoplamento maior do espírito, e aí esse espírito vai, à medida que ele é bebezinho, vai crescendo, até a sua idade de 7, 8, 10 anos, onde tem assim a ligação já mais definitiva. Então, nós somos esse corpo de carne, o espírito, e aqui está mexendo. Então, o que eu penso, o que eu sinto, né? Não é o corpo, é o espírito que sente isso aqui. E à época, então, eles estudavam essa possibilidade do espírito ter essa situação. Então, o seu Fortier, que era um conhecido dele, que já trabalhava no magnetismo, fazia esses trabalhos todos, fala para ele: Hipólite, tem tido reuniões, eu vou a uma reunião aqui, eventualmente aqui, e lá na reunião as mesas se mexem, as mesas se movem. E aí ele falou: não, isso aí eu acho que é possível, já pelo magnetismo, já que tem o magnetismo que nós conseguimos fazer muitas coisas com as pessoas, né? Levá-las a um estado de sonambulismo e um estado de mudança da pessoa. Então, de repente, existe algum mecanismo que consiga fazer essas mesas se movimentarem, né? Aí ele não deu muita bola para isso não, né? Isso passou. No ano seguinte, já uma outra pessoa já havia falado com ele, e um amigo que já falou mais fortemente, mais empolgado: Hipólite, está tendo as reuniões, eu vou na casa lá do seu Fortier, tem uma reunião lá em que as mesas falam, as mesas se mexem e as mesas falam. Aí ele falou assim: poxa, mexer tudo bem, mas falar só se me comprovar que se a mesa tem músculo e tem cérebro, porque para você emitir uma ideia da resposta tem que ter um pensamento, é diferente. Uma mesa, madeira, não tem cérebro, não tem nada. Então aí, nesse momento, como esta pessoa havia conversado com ele de uma forma assim tão entusiasmada, né, por mais de uma hora de conversa, ele ficou assim, pensando. Aí a pessoa convidou ele: vamos lá, que você vai estudar, vai ver, e você vai ser um dos nossos que vai entender isso. Aí ele falou assim: não, lá ver, eu vou até ver, ser um desses nossos assim, temos que pensar. Então ele acaba indo numa reunião, numa casa de um senhor, lá de um casal, em que tinha uma senhora chamada Plené Maison, que ela fazia essa movimentação. Só que, além da mesa, eles tinham lá uma prancheta, né, que tinha uma rodinha embaixo, e botava um lápis, e ali ela botava a mão naquela rodinha, naquele negócio, e aquele lápis saía escrevendo no papel. E ali, na reunião na época, faziam-se várias perguntas, perguntas assim, das mais pueris possível. Eu vou casar? Será que eu vou ter um emprego? Será que eu vou ser feliz? Será que eu vou ter isso? Então, o que eu tenho na minha carteira? O que está no meu bolso? Quem é que está lá em casa? Então, faziam perguntas assim que não tinha muita coisa a ver. As perguntas frívolas, perguntas bobas, né? Mas aí o Kardec, olhando aquele negócio, ele achou assim: poxa, tem um troço estranho aqui. E de vez em quando tinha umas perguntas em que a resposta já era uma resposta mais bem pensada. Eu vou ser feliz? Aí de repente vinha uma resposta: não, poderá ser feliz de acordo com o seu programa de vida, de acordo com a sua conduta, tal. Então ele começou a ter umas respostas assim, que ele começou a ver em que aquilo tinha assim tem alguma coisa por trás disso, em que as pessoas ali diziam que eram espíritos. Não, são os espíritos que vêm aqui e respondem. Mas ele ficou assim desconfiado, não quis ter muito assim, é isso que é mesmo. Aí o que ele fez? Ele foi para casa,
para outra reunião. Durante a semana ele preparou assim várias perguntas e aí levava aquelas perguntas lá para a reunião. Olha, isso. Aí vinha a resposta. E isso, aquilo. E vinha outra resposta. Algumas perguntas que ele já tinha a noção da resposta e fazia para verificar. E ali naquela reunião tinham várias pessoas da sociedade francesa, parisiense, né? Pessoas que eram instruídas, pessoas que tinham um cargo bom na sociedade, ou seja, não eram pessoas fúteis assim, pessoas que tinham conteúdo, né? Às vezes a gente vai numa reunião ou se junta com os amigos e às vezes os amigos têm uma cabeça tão vazia que a gente nem consegue ficar por muito tempo ali com aquelas pessoas, né? Que, aquela conversa, cansa, né? Então é a mesma coisa, é como se uma pessoa que não gosta de futebol, aí vai reunir com os amigos, 4, 5 amigos, todos eles só falando de futebol. Se lembra aquela jogada? Eu não entendo nada de futebol. Eu gosto, vejo um joguinho ali do meu time, ganhou, perdeu, tá bom. E aí, eu vejo mais quando é campeonato de seleção, que aí já tem um envolvimento maior, tal. Mas às vezes eu me lembro que esse final de semana, domingo, fui na casa do amigo, o cara pensou, tu estava chateado? Aí eu falei, não, eu estava bem lá, eu conversei com outra pessoa ali, mas os outros 5 rapazes estavam conversando sobre futebol. Você se lembra em 1967, quando Ademir da Guia pegou a bola, fez aquele gol de cabeça? Pô, 67 futebol, eu vou lembrar, nem me lembro mais quem jogou no final de semana, quais foram os jogos que tiveram, eu vou lembrar do jogo, não consigo. Então, às vezes, quando a pessoa não está ali ligada, né, ele foge daquele assunto. Mas o Kardec, ele conseguia ver com o grupo e ele começou a fazer as perguntas. E aí veio um espírito que se chamava Zéfiro, respondia e dizia assim, olha, eu sou aqui amigo da família, protetor da família, e eu vou te dar as respostas. E dava a resposta. Aí, como chegou a um nível de perguntas tais, que aí o espírito não conseguia responder. Eu falei assim, olha, agora aqui está muito difícil para mim, eu vou passar para outros espíritos aqui que vão te ajudar. Vem um espírito que é amigo seu, vai te ajudar nessa tarefa. E aí ele começou a fazer as reuniões já mais particulares, que essas reuniões eram grandes, assim, entrava quem quisesse entrar na casa lá do senhor, do proprietário da casa, e assistia a reunião e fazia as perguntas mais estranhas. Já ele, então depois esse espírito falou assim, olha, você agora vai fazer uma conversa mais particular. E a partir de um momento ele participava desta casa, da senhora Plené Maison, e depois participava na casa de uma outra senhora também, em que a médium também fazia o mesmo trabalho. E aí ele começou a fazer as perguntas, perguntar. E ele começou também a receber, quando ele ouvia falar de algum lugar que tinha um grupo estudando, ele mandava as cartas, né? Não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, era carta, ele mandava as cartas para lá e perguntava, se apresentava, e ele começou a receber as pessoas, vendo que ele estava interessado, ele começou a receber as mensagens, as orientações, e aí ele começou a fazer um estudo de verificação, comparação e análise. Nessa análise ele tirava o resultado. Então, por exemplo, vamos supor que nós estamos aqui, cada um fazendo o mesmo trabalho. Aí ele fazia uma pergunta, existe vida depois da morte? Aí perguntava para ele que morava aqui em Jacarepaguá, perguntava para ele que mora ali no Recreio, perguntava a ele que mora ali em Cascadura, perguntava a ele que mora lá em Bangu. Então cada um mandava uma resposta, e aí ele juntava aquela mesma pergunta e fazia análise das respostas, e ele começava a depreender. E ele, com o passar do tempo, ele começou a entender, ver que realmente os espíritos estavam respondendo aquilo ali. E ele conseguiu ver que aqueles espíritos, cada um trazia uma visão diferente. Ele conseguiu entender que cada espírito tinha uma condição espiritual, uma condição moral, uma condição intelectual diferente do outro.
né? Então, cada um dava a sua resposta e ele começou a ficar mais cauteloso quando ele entendeu isso, para ele não aceitar qualquer resposta. Então, não é qualquer resposta que vinha dos espíritos que ele considerava como verdadeira. Não, vamos analisar. E isso, até hoje, na doutrina espírita, temos esta preocupação em saber se aquela mensagem que o Espírito está trazendo, ela é verdadeira. É verdadeiro? Está de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo? Está de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita? Enfim. Agora, tudo isso aconteceu porque estamos aqui reverenciando essa figura de Allan Kardec, né? Então, ele, como ele era um homem de ciência, eu vou contar por que ele mudou de nome, ele, como era um homem de ciência, ele já tinha escrito os livros dele, ele, dessas trocas de mensagens, ele começou a organizar. Ele começou a organizar as ideias, então ele começou a codificar. A gente fala que Allan Kardec é o codificador, que transformou esse conhecimento todo em código, num código assim, num corpo estruturado. Para nós termos uma ideia, quando a gente pega um documento assim, da área do direito, por exemplo, né? Nós pegamos a Constituição brasileira, nós pegamos o Código Civil brasileiro que regula as nossas relações sociais, né? Direito de propriedade, de casamento, de herança, enfim, ali é um código de leis. Então ali tem vários assuntos em que aquele assunto ele é escrito certinho. Eu tive aqui um namorado e engravidei e vou ter um filho. E agora? Como é que é o meu direito? Qual é o direito do meu filho? Aí está lá no Código Civil, tem lá falando, olha, é isso, assim, assado, você tem direito a botar um nome, você tem direito a isso, tem direito à saúde pública, então tem o código lá. Então Kardec fez a mesma coisa com relação às informações que ele recebeu dos espíritos. Então ele fez um código, que inicialmente era só para ele, para o grupo de estudo, mas aí aquele espírito que se apresentou como amigo dele, chamado Espírito da Verdade, ele diz para ele, olha, nós vamos fazer um trabalho muito grande e vai ser mais de um livro. Então aí ele faz a primeira versão do Livro dos Espíritos. Ele faz essa primeira versão desse livro, que é o livro que nós estudamos aqui. Então, deste livro aqui surgiram mais outros livros, outros 4 livros aqui. Então, a doutrina espírita que nós viemos aqui na casa, ela tem 5 livros básicos. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno. Então, quando Hippolyte foi publicar este livro, ele chamou de Livro dos Espíritos, por quê? Porque aqui dentro tem toda uma revelação que foi trazida dos Espíritos, e não por ele, ele apenas organizou. E, obviamente, pela capacidade dele, tem várias anotações que ele fez. Então, nós, quando lemos esse Livro dos Espíritos, as perguntas que estão aqui foram as perguntas que foram feitas por esses vários espíritos, e ele fez a resposta. Em algumas perguntas, ele colocou a nota dele, olha, isso aqui significa isso, ele amplia mais as informações. Então, o Livro dos Espíritos, ele foi publicado uma vez, e aí o que aconteceu? Para não misturar na cabeça dele, né? Eu vou fazer um trabalho que não é meu, eu apenas estou organizando, aqui não veio nada do meu estudo, muito pouco, aqui são dos espíritos, então eu não gostaria de usar o meu nome. Numa daquelas reuniões que ele tinha lá com aquelas médiuns, chegou um espírito e disse para ele, olha, você já foi um sacerdote druida, que viveu lá no norte da França, lá antes de Cristo, ali muito tempo.
Então era um grupo de religiosos que seguiam ali, os druidas eram um povo em que eles viviam naquela sociedade, e ele teria sido um sacerdote, e que naquela época esse sacerdote chamava-se Allan Kardec. Então ele buscou trazer esse nome do lá de trás, usou esse pseudônimo para escrever esse livro. Então, o senhor Allan Kardec, o nome verdadeiro é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Mas nós, na doutrina espírita, o conhecemos como Kardec, né? Tem muita gente que nem sabe o nome dele. Eu, às vezes, até me enrolo com o nome dele. Mas é o senhor Allan Kardec. E o Allan Kardec escreveu este livro com base nas orientações dos espíritos. Por que nós temos assim... reverenciamos, né? Nós homenageamos o senhor Allan Kardec na data do seu nascimento, como foi dito aqui. Ele comemoraria ontem 219 anos, né, que ele veio aqui. Então ele veio aqui cumprir um trabalho, uma tarefa que a doutrina espírita nos explica, né? Que nós estamos aqui no planeta Terra, mas nós não estamos assim ao Deus dará, né? Nasceu aqui por um acaso, né? O Sérgio é o filho da dona Neidi com o seu Simplício, que morava lá em Padre Miguel, nasceu e viveu por aí. Às vezes a gente acha que é assim. Às vezes a gente acha que nós fomos criados assim, colocados assim na terra, né? Vê uma criança que nasce assim, nasceu. Não, todos nós nascemos aqui na terra, né? Temos um propósito de vida. Nós somos espíritos imortais, fomos criados em um momento lá atrás e vamos viver aí, não tem mais fim. Agora já foi dada a partida, a gente vai até o fim para alcançarmos a felicidade. E cada um de nós tem um roteiro, tem uma vida, tem um plano. Olha, Sérgio, nessa vida tu vai morar aqui no Brasil, não queira ir para a França, não queira ir para os Estados Unidos, é aqui, é lá em Bangu que tu vai viver. Bangu vai ser tua praia, tu vai viver lá. Aliás, praia, tu nem vai ir para a praia. Quando tu for para a praia, não vai conseguir ir para a praia, botar o carro lá, descer do ônibus. Vai viver em Bangu, aquele calorão ali, com um propósito qualquer. Tu vai casar, vai ter filho, vai estudar, vai fazer isso. Todos nós estamos nesse processo de crescimento, que somos espíritos que estamos nesse processo de evolução. Então, Jesus, que é o espírito em que coordena, né, sob a orientação de Deus, ele orienta as nossas vidas, ele ampara as nossas vidas, ele é o responsável, tem um plano de crescimento para todos nós. Então, assim como uma criança, como aquela que está ali no colo hoje, mas daqui a pouco a mãe e o pai vão segurar pela mão, vai começar a aprender a andar, daqui a pouco vai começar a falar, daqui a pouco vai começar a escrever, desenhar, rabiscar, daqui a pouco vai começar a estudar, daqui a pouco vai começar a buscar um estudo mais profundo, vai ajudar nas atividades da casa, daqui a pouco vai estar fazendo a faculdade, daqui a pouco está trabalhando, daqui a pouco... Então, há um processo de aprendizagem, né, com a criança. Então, há um processo de aprendizagem também com toda a população da Terra. Então, Jesus é responsável por esse caminho. Então, lá atrás, quando a gente havíamos mal saído das cavernas, né, na época dos egípcios, lá, veio uma pessoa chamada Moisés. Isso aí é séculos antes de Jesus. Né? Ele veio, ele e outros pensadores, mas Moisés veio àquela época, lá anos e anos, 800 anos, sei lá, antes de Jesus ou mais, trazer a mensagem do Velho Testamento, né? Quando a gente vê a Bíblia, a pessoa carregando a Bíblia, aquelas pessoas lá na comunidade para falar sobre a Bíblia, ali tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento fala da ideia de Deus, de um Deus único, que naquela época cada um tinha um Deus diferente. Então, quando a gente estuda a história romana, a gente aprende lá os deuses, os diversos deuses, e em cada lar tinha um Deus também. Então, Moisés veio a ideia do Deus único, de um único Deus, porque ainda precisávamos de juntar o nosso pensamento. Hoje a gente pensa em Deus só, é natural. Cada religião ainda traz o seu Deus, né?
Nós, na doutrina espírita, entendemos que Deus é único. As religiões, no nosso ponto de vista, é que enxerga Deus de acordo com os seus conhecimentos, com o seu corpo doutrinário, né? Mas então, naquela época, veio a mensagem de um Deus ainda justiceiro, de um Deus que protegia aquele povo, mas aquilo foi necessário para dar uma educação àquele povo. Passados aqueles anos todos, veio Jesus, e Jesus, ele veio dizer que Deus veio cumprir aquilo tudo, mas também veio acrescentar novos ensinamentos, de que Deus é bom, de que Deus é amor, de que Deus é bondade. Porque até então os judeus viam Deus como Deus punitivo, vingador. Mas Jesus não. Veio trazer a ideia de um Deus bondoso, amoroso, amigo, que ampara, não um Deus que castiga, porque às vezes nós temos, né, de vez em quando surge assim umas coisas de que Deus vai me punir porque eu fiz uma coisa errada, caramba, fiz errado ali, maltratei o camarada, vou sofrer. Não, mas não é Deus que vai fazer, eu é que vou mesmo buscar um caminho de aprendizagem para aquilo. Se eu aprender, eu não preciso sofrer. Entendeu? Então, a doutrina espírita, ela veio complementar esse trabalho todo. Então, na doutrina espírita, nós dizemos que Moisés trouxe a primeira revelação do Deus único, né, da justiça. Jesus foi a segunda revelação, em que ele veio trazer a mensagem de amor, de fraternidade, de que somos irmãos, da existência do reino de Deus, onde nós vamos viver, de que a morte não existia. Falou naquela época já sobre reencarnação, mas nós esquecemos tudo aí. E aí depois, lá Jesus disse, eu mandarei meu Consolador prometido. E a doutrina espírita é este Consolador prometido, é esta terceira revelação. Então Allan Kardec é um espírito que já tem uma condição espiritual muito grande, em que ele veio com esta responsabilidade de fazer este trabalho. E ele mesmo, com essa sua possibilidade, ele poderia errar, mas nós temos este mensageiro que foi muito qualificado. Quando a gente faz a análise dele aqui, de algumas vidas dele que foi revelada, né? Não só aquela que ele teve lá como sacerdote druida, ele também teve uma outra existência em que ele conviveu com Jesus. Ele era lá um soldado da Legião Romana, que ele foi colocado lá para seguir Jesus. Ele era um espião que estava infiltrado lá no grupo dele lá, para acompanhar Jesus naquela rotina dele, para saber o que estava falando. E ele ouvia aquelas mensagens, aquelas orientações, tudo ali, e ele absorvia naquela época. Então, na época, ele era um centurião, ele acompanhava Jesus. E quando Jesus foi preso naquele momento, ele falou assim, Jesus, você quer? Eu fico no seu lugar, tu vai embora, eu fico no seu lugar. Eu dou minha vida por você. Então ele já estava entendendo. E aí, então o centurião, Jesus disse assim, agora não, mas haverá um momento em que você dará a vida por mim, mas não agora. Então, nessa época, como centurião, essa história está escrita num livro chamado Herculano, fala sobre esta existência de Kardec lá atrás. E aí, passados uns tempos depois, lá nos anos 1300 para 1400, ele renasce lá na República Tcheca, e ele era lá uma pessoa em que ele começou a defender os postulados, os pontos de vista de Jesus, em que a igreja à época tinha outros conceitos diferentes. Então ele com Jerônimo de Praga, e eles trabalhavam, estudavam isso aqui, defendendo uma moral, uma pureza cristã da doutrina do cristianismo, e ele foi levado à fogueira por conta disso. Então, quer dizer, aquilo que Jesus falou, ele deu a vida. Então, neste momento aqui, em que ele vai nascer, né? Ele nasceu em 1804,
Mas no dia 31 de dezembro de 1799, nos é revelado pelo espírito chamado Irmão X, que houve uma reunião no plano espiritual, né, lá em cima da Europa, numa cidade localizada da Europa, onde estavam diversas figuras da história da humanidade, Césares, filósofos, cientistas, homens das artes. Estava ali um auditório muito grande em que eles, naquele momento, faria receber ali Napoleão, para que Napoleão preparasse a Europa, lá a França, para a chegada de Allan Kardec. E Allan Kardec estava nessa reunião ali, o discípulo amado de Deus estava ali, para que a França fosse preparada na sua estrutura para receber essa mensagem que libertaria muitas pessoas dali para frente. Então, já naquele momento, iniciava-se assim uma nova orientação para todos nós. Então Jesus veio trazer, já pela doutrina espírita, esclarecimentos maiores, né? Porque quando eu era assim, jovem, igual esses meninos aqui, que eu já fui jovem também, né? Eu tinha algumas dúvidas, porque eu vim da Igreja Católica. Então, quando me falava assim, que foi Adão e Eva, morava no paraíso e saiu, e daqui a pouco nasceu a humanidade. Eu falei, mas como é que pode duas pessoas? Aí um não tem, não é? Aí várias dúvidas me surgiam ali naquela época. Porque tem o inferno que fica no fundo da terra aqui e o céu que fica ali em cima. Mas que negócio de céu e terra, o homem já foi para Marte, já foi para não sei aonde, e não viu nada, ninguém falou nada dessa situação ali. Então, várias questões que nós aprendemos lá atrás, né, na doutrina católica, no meu caso, por exemplo, que eu questionava e perguntava. E aí, os espíritos vieram revelar para Allan Kardec tudo isso aqui. Da ideia de Deus, um Deus bom, justo, amoroso, em que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, amar a natureza, amar ao próximo como a nós mesmos. Não é só amar a mim, eu tenho que ver aquilo que eu faço comigo, o que eu quero para mim, o que eu vou fazer, o que causa para o outro. Então, o Allan Kardec, ele tem esse papel muito importante, que ele é o codificador junto. A primeira revelação está pessoalmente ligada a Moisés, a segunda revelação está pessoalmente ligada a Jesus e a terceira revelação está pelos Espíritos. Então, por isso que ele usou esse pseudônimo de Allan Kardec. Então, na doutrina espírita, ele começou com esse livro, o Livro dos Espíritos. E aí, do Livro dos Espíritos, ele começou a fazer os outros 4 livros que eu falei. E cada livro desse, né, a Gênese, está falando sobre a criação. É uma parte inicial do Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns é a segunda parte do Livro dos Espíritos, que vai falar sobre a nossa relação com a mediunidade, a nossa percepção do mundo espiritual, como os espíritos influenciam na nossa vida. Ali está tudo explicado. Aqui traz alguma coisa, mas no Livro dos Médiuns traz muito mais, dizendo que todos nós somos médios. Eu sou médio, ele é médio, você é médio, aquele neném é médio. Então, cada um de nós tem uma sensibilidade mediúnica diferente da outra. Uns conseguem perceber mais, outros nem tanto. Mas a gente tem intuição. Às vezes a gente vai fazer uma coisa assim, vê aquele negócio, sai daí! Aí a gente sai, caramba, o carro passou aqui por cima, na hora em que eu estava ali, vê aquele negócio assim, me deu a intuição de sair, a gente sai. Então todos nós somos influenciados por este mundo espiritual. Então o Livro dos Médiuns trata dessa situação aqui conosco, né? E depois tem o livro do Evangelho, quando fala sobre as partes morais aqui. Então o Evangelho é o livro que ele amplia aqui a parte das leis morais, onde nós falamos sobre a lei da divindade, né? A lei do trabalho, a lei de sociedade. Então lá no Evangelho nós vamos encontrar as passagens bíblicas que falam sobre a moral,
que nós devemos, aquele espírito encarnado, aquele espírito, né, que somos nós, devemos trabalhar o nosso intelecto, deve estudar, deve fazer o esforço para estudar, ir para a faculdade, ou aprender qualquer coisa assim junto a outra pessoa. Ah, fulano ali quer me ensinar a ser mecânico de carro, vou lá aprender com ele. Mas não só o aspecto intelectual, mas o aspecto moral, o aspecto ético. O que eu estou fazendo com as minhas possibilidades? O que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou falando mal da vida alheia, né? Será que eu vou ali para a porta de casa para ficar fazendo fofoca, vigiando a vida do outro? Então, isso aqui é o aspecto moral. Como é que eu estou usando a minha possibilidade? Eu posso trabalhar ou eu vou roubar? Eu vou usar o meu tempo para estudar, fazer alguma coisa, ou vou ficar na porta do botequim, bebendo, virando alcoólatra? Então, o homem mostra. Então, aqui a gente estuda. Tem que seguir o caminho da intelectualidade, mas o da moralidade. O outro livro também, que é o Céu e o Inferno, que fala sobre a ideia de céu e inferno, que ele não está nem em cima nem embaixo, ele está dentro da gente. O céu e o inferno está dentro da gente, né? Quando a gente sente uma angústia ou faz alguma coisa errada, está com a nossa vida é um inferno, não é? Se a gente tem alguma dor familiar, alguma situação, a nossa vida fica assim, desesperada, né? Ah, faleceu um fulano, o meu filho está com problema ali na comunidade, ou está não sei o quê. Então aquilo, a nossa vida vira um inferno. Agora, à medida que a gente vem à casa espírita, estuda, toma um passe e recebe assim um apoio, um alento, a nossa vida a gente começa a sentir bem, é o céu. Então o céu e o inferno está dentro da gente. Nós é que vamos escolher o caminho que tem. Eu vou me prender mais ao inferno, né? Se eu sei que eu tenho dificuldade com bebida, né? E eu tenho dificuldade com bebida, se eu ficar na porta do botequim, eu vou virar um alcoólatra. Então eu não quero esse inferno para a minha vida. Eu vou sair dali, eu vou fazer outra coisa. Então nós escolhemos isso dentro da gente. Então ele, além desses 5 livros, ele também trabalhou numa outra publicação chamada Revista Espírita, que são durante vários anos, onde ele recebia as mensagens. Mas, enfim, o exemplo dele serve para todos nós, porque ele veio num nível de trabalho grande, né? Então, se eu estou na minha casa, quero pedir para... quero beber um café, eu não vou pedir para o meu filho de 5 anos, vai lá, bota a chaleira no fogo, bota água para ferver e passa o café. Não vou pedir porque ele vai se derramar, vai se queimar. Então, a mensagem para fazer o café, eu vou pedir para alguém que já tenha condições, equilíbrio, fazer. Então, Jesus teve condições de fazer esse trabalho, junto com Allan Kardec. Então Kardec fez esse trabalho. Às vezes nós achamos que não temos condições de fazer nada. Ah, eu não tenho condições de fazer nada, eu não posso fazer nada. Todos nós temos condições de fazer alguma coisa. Todos nós. Ah, eu não consigo estudar, eu não consigo entender. Se eu não consigo estudar, deixa eu me observar o que eu posso fazer. Eu posso ser um bom marceneiro, eu posso ser assim um bom pedreiro, eu posso ser um bom mecânico, eu posso fazer desenho, eu posso pintar. Faz isso. Então eu tenho um primo meu que tem uma dificuldade muito grande com o estudo. Mas ele é um pintor, ele chega assim, Beto, eu quero que você faça aqui uma paisagem. Aí ele pega assim, faz aquela paisagem, eu não consigo desenhar nem um quadrado ali. Então todos nós temos condições de fazer e temos que nos lançar. E é isso que a doutrina espírita vem trazer para todos nós. Somos espíritos que cada um de nós aqui nesta vida, neste momento, estamos construindo a nossa história. Então que a gente possa, deste momento, olhar para um futuro melhor. Eu quero ser melhor, né? Não importa se é no centro cirúrgico operando o cérebro, não importa se é na rua, varrendo ali a rua. Eu quero ser melhor porque aí está, se eu não vou pela intelectualidade, eu vou pela moralidade. E aí nós vamos fazendo o melhor e devemos insistir, persistir, porque nós sempre estaremos assim com a nossa baixa estima, nos prejudicando, mas devemos ter a nossa confiança. Então,
estamos aqui hoje, nesta reunião, agradecendo a esse espírito amigo, Allan Kardec, que trouxe assim muito ensinamento, muita orientação, muito apoio para todos nós. E a Casa Espírita, ela só existe por conta deste Senhor. Então nós estamos aqui reunidos, estudando o Evangelho, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, tomando os passos, recebendo ali a Bolsa da Ação Social, enfim, por conta deste Espírito amigo, que ele veio trazer até nós as orientações, as diretrizes dos Espíritos para que nós tivéssemos um caminho melhor. Então, às vezes, a gente quer ir daqui para um lugar, a gente dá uma volta muito grande. Aí ele faz assim, olha, vai por esse caminho aqui, que esse caminho é melhor. Então, que possamos, todos nós, sairmos daqui com a mensagem que nós temos condições e nós não estamos desamparados. Jesus e os nossos benfeitores espirituais estão nos amparando. E que possamos seguir o nosso caminho com essa certeza de que um momento melhor está a nos aguardar. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz, que a doce e meiga paz do Mestre Jesus envolva a todos nós por todo sempre. Graças a Deus. Muito obrigado, nosso irmão Sérgio Fernandes, pela brilhante explanação sobre esse que é para nós, né, o Papa da doutrina espírita, Allan Kardec. Vamos passar ao nosso segundo momento, que é o momento do passe. Pedimos aos médicos, por gentileza, que possam se posicionar. Querido Mestre Jesus, agradecidos pela sua presença, e neste momento, Mestre, pedimos a sua ajuda, pedimos que, por intermédio dos guias espirituais desta casa, possam, pelas mãos dos médiuns, transmitir os fluidos e energias que todos vieram buscar. E assim, devidamente harmonizados, lhe pedimos a devida permissão para iniciarmos o momento do passe. Graças a Deus. Bem-aventurados os aflitos. Como nosso irmão Sérgio Palestrante nos disse, o céu e o inferno está dentro de cada um de nós. Deus nos permite a reencarnação para que nós possamos evoluir espiritualmente. Nós não estamos aqui buscando a felicidade. Na obra de Salomão, nos diz, a felicidade não é desse mundo. Assim como, quando Pôncio Pilatos pergunta a Jesus, tu és rei? E Jesus responde, meu reino não é deste mundo. E Pôncio volta a perguntar, então tu és rei? E Jesus responde, tu dizes. Por quê? Porque a felicidade e o reino não está nesse mundo. Nós estamos aqui para evoluir
espiritualmente sobre nossos erros passados. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que no estado desencarnatório nós pedimos para podermos encarnar. E quando pedimos, ainda lá no plano espiritual, nós sabemos, nós temos a certeza daquilo que vamos passar. Porém, a nossa lembrança, ela fica no plano espiritual. E quando encarnamos, cabe a nós desenvolver esse bem. As religiões, o cristianismo, nos traz a palavra de Jesus. Aquele que se propor a ouvir, a seguir os ensinamentos de Jesus, a praticar a caridade, a ter em seu coração o verdadeiro amor, com certeza, esse não terá dentro de si o inferno, e sim a busca do reino dos céus. Que possamos entender o verdadeiro sentido da vida e os ensinamentos de Jesus. Graças a Deus. Nós vamos fazer a leitura agora de uma mensagem do plano espiritual. Meus amados, que a palavra do Evangelho de Jesus se repita mais e mais em meio a vocês. O amor de Deus é infinito para com todos. Não se perturbeis, aquietais os corações. Não se preocupas, todos os entes queridos, irmãos, aqui foram amparados, acolhidos com muito amor. Que continuem em preces por eles, por nós, por todos. Que hoje vocês, nós, desencarnados e encarnados, possamos estar felizes nesse dia 3 de outubro, que é em 3 de outubro de 1804, que o nosso Jesus encaminhava ao orbe. Esse Espírito, que todos nós o admiramos, o exaltamos, pela sua capacidade, pela sua elevação, por ter ouvido e colocado em prática, em ordens, tudo que o Mestre Jesus tinha dito em tempos antes. O nosso irmão Hipóliter Leon Denizar Rivael, que nesse momento elevemos os nossos pensamentos, desencarnados
e encarnados. Façamos uma pequena pausa. Meditação no intuito de gratidão, de agradecimento a esse irmão, que juntos possamos estar com ele, Rivael, sendo orientados, sendo guiados pelo nosso Jesus ao melhor caminho. E juntos podemos estar agradecendo por cada obra as quais Deus deu-nos entendimento. E se todos vocês tiverem a força, a coragem que nós tivemos e temos, caminharão juntos, guiados e orientados pelo nosso Jesus, o nosso Kardec. Todos vocês serão capazes de desenvolverem o trabalho de amor, se lerem com atenção as obras, a codificação. São palavras que o Mestre ditou, são perguntas aos Espíritos, são respostas dos Espíritos. Foi ele, Jesus, orientando, guiando Allan Kardec, o sábio dos sábios, os guiou, direcionou-o, cuidou-o, e junto à sua amada dama, ele conseguiu. Ela, a nossa irmã, que juntos trabalhamos para auxiliar no crescimento moral de cada um de vocês, dar-se a essa elevação quando todos deixarem de olhar os defeitos alheios, quando todos estiverem disciplinados, estiverem juntos em um só objetivo, ajudando o próximo, sem comentários, sem deixar que o próximo saiba. Sigam o modelo. Quantos ele curou? Quantos voltaram para agradecer? Sejam caridosos com o coração e não com a ação, fazer por fazer. Porque é pobre, miserável. Também os homens milionários precisam de caridade, de amor, precisam ser instruídos para o melhor caminho. Amem uns aos outros, ajude uns aos outros com preces, com palavras acolhedoras. Estamos aqui, estamos orientando vocês, os cristãos, e não deixamos vocês só. Confiem no Mestre Jesus, confiem.
Nós juntos trabalhamos para o crescimento da casa. Também sabemos que a multidão se aproxima e todos vocês deverão estar preparados para as dores que verão de perto. Juntem-se ao nosso Kardec, a nossa Amélie Gabriele Mudé, a nós que conseguimos entender o que o Cristo ensinou, o que o Cristo trouxe através do nosso irmão, que para o Cristo já o nome era Allan Kardec. Me despeço de todos vocês, vibrando o amor e a paz do nosso Senhor Jesus para com todos nós, desencarnados e encarnados. Paz, um trabalhador para o Cristo. E assim, chegando ao final da nossa reunião pública, não poderíamos deixar, como já foi dito, de agradecer a Hipólito Leon Denisard Rivail, o nosso consagrado e codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, que ontem estaria completando 219 anos, 169 anos da sua obra. Convidamos a todos a poderem assistir, a vir participar do estudo o que é o Espiritismo, que é realizado nesta casa todas as terças-feiras, às 19 horas, para poder dar sequência à sua obra, ao Pentateuco, com o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Então, que todos possam vir participar desse estudo, dessa casa de amor. E assim, a Deus agradecemos. A Deus agradecemos por podermos estar vivos, encarnados, e estar nesta casa de amor. A Jesus, pela sua bondade, pela sua caridade, de nos trazer aqui e dar aos nossos guias espirituais toda a sustentação para que saiamos, voltemos aos nossos lares bem melhores de quando aqui chegamos. Assim, Mestre Jesus, em nome do nosso amor, em nome do amor desses guias espirituais, em nome do seu amor, mas, sobretudo, em nome do amor de Deus, pedimos a permissão para darmos por encerrado, sem antes deixar, mais uma vez, informados que no próximo dia 8, no domingo agora, nós teremos o primeiro encontro com Allan Kardec, o estudo sobre as suas obras, sobre o Espiritismo. Estejam todos convidados, e assim que todos tenham um excelente dia.